Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vlog de leitura. E nesse vlog vocês vão acompanhar um pouco também da parte 2 do meu desafio de 75 dias. Pra quem não sabe, eu comecei a fazer um desafio de 75 dias, onde eu anoto coisas que eu quero muito ter como meta. Então, uma das coisas é fazer exercício físico, dormir por 7 horas na noite, ler 5 páginas todos os dias, beber 2 litros de água. E no anterior eu tinha feito destragar alguma coisa da minha casa. E como já destraguei bastante coisa e não tem mais nada aqui que eu me lembre, eu tirei essa meta de destragar alguma coisa todos os dias e acrescentei postar no Instagram todos os dias, comer bem, monitorar as minhas finanças e monitorar meu tempo de tela, o tempo de tela das redes sociais, porque ontem, por exemplo, eu fiquei umas 6 horas mexendo no CapCut pra editar o vídeo que saiu pra vocês. Então, tipo, não valia a pena colocar aqui, porque é uma das minhas tarefas também do dia. E eu coloquei essa coluna para as mini tarefas, que eu tenho uma lista nesses papéis aqui, com coisas que eu preciso fazer, mini tarefas ao longo dos dias. E ontem, por exemplo, eu esquematizei a minha rotina lá no Google Calendário. Então, eu coloquei lá certinho os compromissos fixos e tal, e as variáveis dessa semana. Então, eu marquei já com o verde, dá pra ver assim, né? Com o verde. E é isso, gente. Vocês vão me acompanhar durante esses 25 dias por aqui. E nesses 25 dias também eu vou mostrando pra vocês, basicamente, as minhas leituras, como eu disse, porque eu não me sinto tão à vontade de mostrar as outras coisas que eu faço, né? Tipo exercício físico, vocês não vão ficar me assistindo dormindo, nem bebendo água, etc. Então, basicamente, é isso. Se você tá acompanhando todos os vídeos, já sabe quais são as minhas leituras atuais, mas são 3 romances. Entre Flores e Beijos, da Caroline Dias, que eu estou no capítulo 23, página 131 de 267. Tô gostando bastante, tem plot de gravidez e ele era o chefe dela. O próximo é A Lanterna das Memórias Perdidas, uma releitura. Eu estou no comecinho, página 28, porque eu quero ler mais devagar mesmo. Por último, é um livro que eu estou lendo em e-book, da Olivia Viplais, Amor por Acidente. É um romance entre arquiteto e uma engenheira civil. Também tem plot de gravidez aqui. E eles são colegas de trabalho, fazem uma aposta lá, estilo Amy e Jake Peralta, de Brooklyn Nine-Nine. É isso, gente, tô gostando bastante. Esse eu tô em 63% e eu tô lendo, na maioria das vezes, durante a noite. Porque antes de dormir é mais fácil de pegar o Kindle pra ler do que um livro. E essas são as minhas atualizações do dia 2 do desafio, do dia 2 da parte 2 do desafio. Romance, né? Eu acho também que combina bastante com mais de férias, praia, sabe? Leituras que você não precisa pensar muito pra fazer, você só tem que curtir. Eu comprei ele, tá um pouquinho na promoção.
Hoje é dia 28 de abril, nós estamos no 7º dia do desafio de 25 dias, parte 2. E como vocês podem ver, eu tô andando muito bem com o desafio até. Tem algumas poucas coisas que estão em branco, como por exemplo a minha frequência no Instagram. Mas isso é uma coisa que a minha rotina não tá me permitindo tanto. E o meu tempo de tela tá me deixando um pouco preocupada, porque tem dias que eu me lembro que é pra eu parar de usar. E, tipo, tem dias que eu esqueço o celular e que eu tenho muita coisa no dia que não mexe com o celular. E eu fico, tipo, 2 horas e 24 minutos nas redes sociais. E tem dias estilo ontem que não sei como eu fiquei 6 horas no celular. Eu fico um pouco chocada comigo mesma. Mas é isso aí. E eu tô conseguindo pelo menos fazer as outras coisas. Beber água, exercício físico, dormir e tal. E agora eu vou falar sobre as minhas leituras, porque eu consegui manter a frequência de ler 5 páginas todos os dias. Então, eu não consegui terminar nada ainda. Mas estamos no dia 28, eu tenho esperanças que até o final de abril eu consiga pelo menos um livro, que provavelmente vai ser este aqui, Amor por Acidente, da Olivia Viplais, que eu contei pra vocês, que é o romance entre o arquiteto e a engenheira civil. E eu estou em 86%. Ela tá gravidinha. E eles estão percebendo que estão apaixonados um pelo outro. E eu tô adorando, tá muito, muito gostoso de ver a relação deles evoluindo. E tem outra coisa também. Esses dias que eu li romance, né? Entre Farsas e Beijos e Amor por Acidente, as mães das protagonistas são muito ruins. Gente, que personagens... Nossa, que vontade de... Entendeu? Não quero nem falar nada. Mas são pessoas ruim, sabe? Tipo, não consigo. Enfim, tô gostando bastante do livro, por enquanto está sendo 5 estrelas. Eu ainda estou lendo este aqui, e ainda estou lendo este aqui, e eu vim mostrar um livro que eu ganhei no sorteio com a Caroline Dias, que é a autora de Entre Farsas e Beijos, Entre Flores e Beijos, e também da minha leitura, que eu já li em e-book esse ano, As Mentiras que Contamos, e eu ganhei o livro físico num sorteio de parceria que a gente teve. Então, veio marca-páginas, veio um card também, que eu já vou colar na minha parede. Mas o mais importante veio esse livro físico lindíssimo, que foi feito com a Book Lovers Boutique. E olha só essa edição, lindíssima, como sempre. Nota da autora, epígrafe, dedicatória. Olha isso, que máximo. E é isso, gente. Eu já li esse livro, tem ilustrações aqui no meio também. Peraí, ó. Eu já li esse aqui em e-book e provavelmente ano que vem, assim, eu leio ele no físico, porque eu gosto de deixar um tempo entre uma leitura de e-book e reler essa história. Inclusive, é uma das minhas histórias favoritas, da Carol. Também chegou uma coisa muito especial, mas antes de eu mostrar, eu queria falar pra vocês sobre o... Vou explicar. Bom, basicamente, eu comecei a falar sobre livros na internet, pelo Instagram, no meio da pandemia. Eu queria falar sobre estudos antes, só que quando eu comecei a estudar na pandemia, foi uma coisa que tava ficando maçante, eu não tava gostando, tava ficando enjoada, e era só estudo, dormia, dormia. E eu comecei a assistir mais filmes, a ler mais livros e tudo mais, voltar com esse hábito, porque era uma coisa que eu não tinha muito tempo antes. E quando eu voltei a ler, eu não tinha ninguém perto de mim que conseguisse compartilhar essas opiniões comigo, porque meus pais não são muito fãs de ler, tipo, eles até leem, mas eles estavam focados em outras coisas, e o meu irmão, que lê bastante, ele tem um gosto muito específico, então, na época, ele estava lendo Percy Jackson, Rangers, a Ordem dos Arqueiros, e ele leu Harry Potter também. Mas eu gosto bastante, né, de fantasia, mas também de distopia, suspense, ficção científica, que eu passei a gostar, ficção científica, romances e etc. Então, tinham muitos livros que eu conseguia compartilhar minha opinião com meu irmão, e a gente ficava conversando, a gente ficava lendo. Inclusive, foi na pandemia que eu li todos os livros do Percy Jackson. Mas tinha muitos outros que eu lia, que eu queria ler, que eu fiquei interessada e tudo mais, que a gente não conseguia nem conversar sobre, porque ele não fazia ideia do que era, ou porque não era coisa que ele gostava, ou porque também não podia por causa da classificação indicativa, enfim. Na época da pandemia também, eu descobri os livros nacionais, porque a gente não podia receber mercadoria de fora de casa e tal, eu tinha que sempre deixar lá
na quarentena, passar álcool e tudo mais. E para salvar dinheiro, eu comprava os e-books de autores nacionais, lia, me divertia com essas histórias e conversavam com eles pelo Instagram mesmo, mandava mensagem, falava, nossa, eu gostei bastante, tal e tal. E comecei a postar também essas resenhas no meu Instagram, que antes era de estudos e depois virou de hobbies, leituras, porque eram as coisas que estavam me reconfortando naquela época. E mesmo não tendo muita relevância ali no meio, até hoje, tipo, 1000 e tantos não é bastante gente, eu sei e eu reconheço, é muita gente, eu fico muito grata. Mas se for comparar, tipo, com outros perfis, é um perfil pequeno. Mas eu fico muito feliz desde o começo, a oportunidade que os autores me deram de fazer parcerias era muito genuína. Não no sentido, tipo assim, que eles vão fazer parcerias comigo porque eu tenho muitos seguidores e tudo mais. Eles não estavam ganhando tanto assim. Mas eu fico muito feliz, sou muito grata e eu continuo acompanhando a maioria desses autores que me deram essas oportunidades, até porque eu gostei muito do trabalho deles, então eu continuei acompanhando. E uma dessas pessoas, inclusive, foi a Caroline Dias. A gente até conseguiu se encontrar uma vez, tomar um sorvete junto, conversando bastante. Mas eu fico muito feliz que esse foi o começo, foi o pontapé. Teve uma vez que eu recebi da Adriele, Enquanto o Universo Não Desmoronar, que é um livro que veio pela editora Rocco. E eu fiquei muito feliz também por essa oportunidade. E esse ano eu me tornei parceira da editora Mood. Depois de ter ficado um tempão com o mesmo perfil, que era o Startling. E depois eu percebi que estava muito parado, o algoritmo estava meio estranho, eu comecei no Lean Hobbies. E eu fiquei muito, muito, muito feliz pela oportunidade que a editora Mood, que é o selo Young Adult da Ciranda Cultural, de me ter como parceira. Então, nós somos besties e chegou uma caixinha aqui pra mim. Nossa, foi uma introdução muito longa, né? Mas chegou uma caixinha aqui, veio nessa embalagem, que eu já abri, né? Como vocês puderam ver. Se vocês quiserem ver o unboxing, tá lá no Instagram. Mas vieram esses dois brindes. Esse aqui também, que é um pôster da capa. E o livro em si, que é 4 Bons Mentirosos. E provavelmente a minha próxima leitura. Gente, estou lendo muitas leituras? Estou lendo muitas leituras. Mas o suspense chegou na hora certa. Porque quando as leituras não estão engatando, que livro melhor do que um suspense gostosinho, YA, pra gente ler, entendeu? De livro novo. Mas eu vou ler a sinopse pra vocês e eu estou muito empolgada pra essa leitura. Layla, Kai, Liam, Fliss, a irmã assustada, o surfista problemático, o gênio inseguro, a princesa mimada. Eles não têm nada em comum, exceto o fato de que estavam juntos no ônibus escolar no dia do acidente. Aquela manhã em que encontraram a mala do motorista morto contendo 1 milhão de libras e uma arma. Todos eles têm segredos, todos precisam de dinheiro, mas há alguém perigoso atrás deles. Para sobreviver, precisam se manter unidos. Eles são 4 bons mentirosos, mas a verdade não fica escondida por muito tempo. Eu estou super curiosa para saber como é que vai ser o desenvolvimento desses personagens. E eu gosto bastante de suspenses com jovens, porque é sempre uma coisa descontraída, mas ao mesmo tempo tensa. E eles estão tão propensos a errar, tipo, muito, e a esconder segredos que podem ser não tão importantes, mas ao mesmo tempo segredos que você fica com os cabelos em pé. Hoje aconteceu um negócio e aí eu vou ter que falar pra vocês e repetir essa informação novamente, mas eu fiz uma promessa comigo mesma de que eu não iria comprar nenhum livro até o meu aniversário desse ano, que é dia 2/7. Por quê? Porque eu tô com muitos livros não lidos aqui, como vocês viram no meu Read Journal, vou até mostrar pra vocês, mas eu tenho uma página só pros livros não lidos, então tá aqui, ó, livros físicos não lidos, os que não estão grifados são os livros não lidos, e tem bastante coisa mesmo. Então, eu pus a minha mão na consciência e falei, não vou comprar mais livros. Só que, ao mesmo tempo, autores que eu acompanho, que eu gosto muito do trabalho e que eu gosto muito de ler os livros, começaram a lançar coisas. E a última pessoa que fez isso foi a Olivia Viplais, que ela lançou Amor por Acidente. Inclusive, ela me deu o e-book. Então, eu não comprei. E se eu não comprei, eu não descumpri a minha promessa. E é isso aí. Mas, recentemente, a Tayana Alves também lançou o livro dela chamado O Tipo Certo de Garoto Errado, que é o segundo livro de uma série de uma boy band
que é a Vicious Bond. E o primeiro livro, Um Fake Date com Benefícios, foi um livro que eu fiz parceria com ela e conta a história da Bia com o Guilherme. A Bia é uma atriz famosa, mas que antes ela fez uma novela quando ela era mais nova, junto com o Guilherme, que atualmente é o vocalista da Vicious Bond, que é uma banda mundialmente famosa e tudo mais, mas eles não namoram mais. E a Beatriz, ela começou a seguir uma única pessoa, que no caso era o Guilherme. As pessoas começaram a especular sobre o relacionamento deles, eles tinham voltado, alguma coisa do tipo. E para não ficar ruim nem para um lado nem para o outro, eles decidem fazer um acordo entre os dois de que eles estão namorando na frente das câmeras. Mas é isso. Nada, não vai acontecer nada e tal. Enfim, o segundo livro é o livro do IJ, que eu estava esperando muito, porque eles aparecem já no segundo livro, ele e o par romântico, que vai ser amiga dele, mas vai ser a menina que vai abrir os palcos do pessoal durante a tour deles aqui no Brasil. Enfim, não sei se eu tô conseguindo explicar direito a sinopse do livro, mas eu só queria falar que eu estava muito ansiosa para o segundo livro. E adivinhem? Ai, gente, assim, surpresa, porque foi bem agora que aconteceu. Mas aí a Tayana me deu um resgate de um livro e eu vou mostrar pra vocês, porque eu tô muito empolgada. Eu estarei lendo o próximo romance, Depois de Amor por Acidente, em e-book, que vai ser meu livro de cabeceira durante esses dias aí. Vai ser meu tipo certo de garota errada. Eu não vejo a hora também. Mas primeiro eu vou terminar esse, aí eu vou ler o livro da Tayana. Mas é isso, gente. Agora falta só ler, né? Mas eu vou parar de conversar com vocês. Ai, porque eu tenho que fazer alguns trabalhos ainda pra entregar hoje. Agora são 23h25 da noite. E eu prometo que eu vou finalizar tudo antes da meia-noite, porque aí eu vou dormir e aí eu vou poder anotar aqui que eu tive uma boa noite de sono. Mas eu preciso terminar essa demanda ainda hoje. Tive que voltar porque não sei se ficou explícito, mas leiam Um Fake Date com Benefícios. Leiam, tipo, Série de Garota Errado, que eu nem li ainda, mas eu já sei que vai ser bom, porque são livros da Tayana Alves e eu gosto bastante. Leiam também Amor por Acidente, da Olivia Replies, que é um livro maravilhoso. E leiam romances da Olivia Replies também. Os romances da Tayana são mais 16, os romances da Olivia são mais 18, os romances da Caroline Dias também leiam, são mais 18. E A Lanterna das Memórias Perdidas, que é este livro aqui, é um livro de healing fiction e eu acho que ele é mais 14, pode-se dizer. E ele também é muito bom. E é uma releitura, por isso que eu estou falando que é muito bom, porque eu já li. É isso, gente. Tá tudo muito confuso essas atualizações, mas é porque eu tô meio confusa também. Eu nem lembro mais o que eu gravei. Vou fazer as minhas demandas. Dia 10 do desafio, aproveitando que é feriado pra vir falar com vocês. Mas eu terminei o livro da Olivia Replies, que é Amor por Acidente. E eu achei muito lindo, dei 5 estrelas, favoritado. E foi um livro muito gostoso. E no final eles têm uma conversa muito interessante sobre o amor, as inseguranças, o passado das pessoas. E toda essa questão envolvendo tanto a gravidez, eles não são um casal definitivamente, eles começaram tendo a criança para se aproximarem mais, então são muitas coisas envolvidas ali que eu achei que a autora conseguiu explicar muito bem dentro daquele diálogo, e eu chorei lendo esse diálogo, mas foi muito lindo, muito gostoso de ver o amor deles evoluindo. E agora eu comecei 2 outros livros que eu vou mostrar, né? O primeiro deles é Meu Tipo Certo de Garota Errada, que é a Grump e o Sunshine. Basicamente,
Ela é a mal-humorada e ele é todo raio de sol, assim. E é o YJ junto com a Ale, eles são cantores, músicos. E ela é convidada pra fazer o show de abertura, o show da banda do YJ, que é a Vicious Bond. Não sei se eu comentei com vocês sobre isso, mas é um segundo livro de uma série. E aí nós temos Quatro Bons Mentirosos, da editora Moody, que é a editora que eu sou parceira nesse ano de 2025, eu estou muito feliz. E eu vou começar ele agora, são 3 horas do feriado, e eu vou dar uma pausa aqui nas minhas coisas, vou ler um pouquinho desse livro e depois eu volto para fazer alguns afazeres, coisa de trabalhos, TCCs, coisa da faculdade, enfim, tô fazendo uma listinha aqui certinho, vou começar a colocar aqui coisas para fazer do dia 1/5, que é hoje o feriado, até o dia 4, que é domingo. E são várias pendências ali que eu preciso terminar nesse feriado. Oi, gente! Hoje é segunda-feira, dia 12 de maio, e nós vamos mostrar um pouquinho como está o desafio. Tá bem preenchido, pelo que vocês puderam ver, mas dá pra perceber que algumas colunas estão um pouco desfalcadas. Principalmente a coluna das postagens, que é a postagem lá no Instagram, né, que eu ia postar todos os dias e não postei. Não tenho muito problema com isso. E as minhas horas aqui, que eu fui anotando, ainda estão muito altas. Recentemente, na última sexta-feira, foram 9 horas e 34 minutos nas redes sociais. E eu acabei de colocar, então, no meu celular, aquele negócio de notificação que ele vai apitar quando der 3 horas de redes sociais. E daí eu vou dosando ao longo do dia, mas só pra eu ter noção de quanto tempo eu tô ficando no celular, nas redes sociais especificamente. De resto, até que tá tranquilo. E aí, faltam 4 dias, né? Porque hoje é dia 12, faltam 4 dias pro desafio terminar. Eu estou aqui com este livro, A Grumpy Sunshine, Meu Tipo Certo de Garota Errado, que é o livro 2 da série Clichês de Pop Rock. Clichês em Pop Rock, que é da Tayana Alves. Eu tô gostando bastante, é a história do YJ com a Ale. E eles começam sendo amigos, depois parceirinhos, né? Então eles viram melhores amigos. E eu ainda não cheguei na parte do Lovers, mas eu tô gostando bastante. E é muito bonito acompanhar os dois, porque a amizade deles é muito fofa e realmente é muito parceira. Não necessariamente, tipo, já começa romântico, sabe? Começa realmente como amigos. E eu gostei bastante. Água de coco. Outra leitura que eu avancei foi Quatro Bons Mentirosos. Eu parei na página 84, capítulo 10. E sim, estou lendo o mínimo, porque esses dias eu tô focando bastante nos trabalhos, tô fazendo TCC e tudo mais, então a rotina está bem corrida, mas eu tô lendo pelo menos 5 páginas por dia. Então aqui nos Quatro Mentirosos, eu não lembro se eu contei pra vocês, eu acho que não. Vai contar a história da Layla, Kai, Liam e Fliss. Então eu vou contar rapidamente sobre o que é, caso eu já tenha contado pra vocês. Mas nós temos a Layla, que ela tem um irmão que está doente e ela vai precisar de dinheiro pra ajudar os pais nisso. O Kai é o surfista problemático e a mãe dele tá passando também por uma situação difícil em relação ao dinheiro. E ele tá morando na casa de uma outra pessoa ali, sem os donos da casa saberem. O Liam, ele é o gênio inseguro e ele roubou dinheiro do lugar que ele trabalha pra comprar um presente de aniversário pro namorado dele. E ele também disse pro namorado que ele ia, né, em uma viagem com os amigos lá do namorado. Só que ele não tem dinheiro suficiente, então ele tá precisando de dinheiro também. E a Fliss é a princesa mimada, ela é uma garota rica, porém aconteceu alguma coisa que vazou fotos, não sabemos o que que é, tipo, se são fotos de crime ou de nudes, coisas assim. E alguém tá ameaçando a vazar as fotos, só que pediu, tipo, uma quantia de dinheiro e ela é uma garota rica e tal, tecnicamente tem o dinheiro, mas seria muito estranho ela estar tirando esse dinheiro do nada da conta e etc.
Então, basicamente, eles se envolvem nesse acidente de ônibus, em que eles encontram, o ônibus cai do barranco, assim, e eles encontram lá dentro uma mala com muito, muito dinheiro. 1 milhão de libras e uma arma. Então, assim, basicamente, eles vão fazer um acordo de separar esse dinheiro igualmente entre os 4, e eles vão ter que conviver com a mentira que os 4 roubaram o dinheiro, mas ao mesmo tempo eles têm o dinheiro para si, cada um tem a sua razão para gastar o dinheiro, para usar o dinheiro, e eles vão entrar num acordo ali que a garota mais rica fala, né? Tipo assim, vocês têm que prometer que não vão usar o dinheiro por tantos meses. E aí eles falam, tipo, sim. Só que todo mundo tá mentindo, obviamente, porque todo mundo precisa do dinheiro meio que imediatamente. Enfim, não cheguei nessa parte ainda. Parei no capítulo 10, como eu disse pra vocês. Mas tô gostando bastante da escrita da autora e também da diferença de personalidade entre os personagens. Mesmo sendo 4 pessoas de uma vez, assim, tá sendo muito interessante e não tá confuso de conseguir identificar os personagens e as vozes deles. Então, é isso. Esse aqui é da editora Mood. E, basicamente, essa é a minha atualização de agora. Eu espero que eu volte no dia 16 aqui, quando terminar o desafio. E eu já tenha terminado um livro em abril. Mas se não, a gente ainda vai estar no dia 16 e eu tenho até o dia 31 pra terminar pelo menos um livro em abril. Então tá tudo bem. Em abril não, gente, tô falando tudo errado. Em maio já. Ai. Então, gente, eu tô aqui no estágio e vim falar pra vocês sobre o último dia do desafio, que vai ser hoje. Hoje é dia 16/5 e eu já tinha programado pra acordar mais cedo, pra conseguir gravar um pouco pra vocês, conversar um pouquinho hoje de manhã e fazer meio que um vlog acompanhando a minha rotina dessa sexta-feira. Só que o que aconteceu foi, programei pra acordar às 7 horas, levantei era 8 horas. Cheguei um pouco atrasada na aula, fiz um monte de coisa, almocei e tal, e agora são 1 e pouco da tarde. E eu estou no estágio, então não tem muito o que falar, porque eu tô fazendo algumas demandas, tô finalizando uma arte aqui, que eu preciso entregar hoje, e também tô mexendo com algumas coisas, outras demandas à parte. Mais tarde vou conversar com a minha amiga sobre o TCC, e eu acho que basicamente é isso, tipo, não tem muito o que falar. Eu terminei um livro ontem, era um conto da Júlia Rezende, um conto que eu queria ler faz um tempo já, que se chama Cheirinho de Chiclete, e vai contar a história de uma garota que ela tá voltando ali pro encontro que vai ter 3 anos depois de formados no ensino médio. Então, eles convidam todo mundo da turma e tal, que fez parte da história, blá blá blá. E aí ela vai voltar, só que ela saiu do ensino médio com a intenção de ser uma cantora. E ela até lançou uma música, né, chamada Cheirinho de Chiclete, que todo mundo conhece ela por causa dessa música. Só que ela não seguiu carreira depois de um tempo, então ela tá voltando um pouco insegura pra esse encontro. E ela não se lembra de ter feito muitas amizades no ensino médio. Então tem toda uma coisa meio nostálgica, uma mini crítica, mas é muito sobre conexões e tal. E é isso, é um conto muito rápido. E eu espero que vocês deem a chance pra escrita da Júlia, porque se você não gosta de contos, tem um livro dela, vou até pesquisar. Eu conheci a escrita dela por conta de Estrela de Dallas, que também é um conto, só que é um conto um pouco maior do que Cheirinho de Chiclete, e é muito legal. É sobre 2 meninas que elas são de uma banda, elas eram ex-namoradas, alguma coisa do tipo, mas o livro meu favorito dela é Ultravioleta, que é um livro que se passa ambientado aqui no Brasil também, em algumas partes, e é de 2 pessoas, né? A menina, ela é uma pessoa muito fixa nas coisas, ela precisa ter tudo programado e tal, ela é muito controladora em relação ao tempo, as decisões dela. E o cara, eu acho que era Luca o nome dele, mas ele é assim, um cara super livre, ele é nômade e tal, ele vive viajando, então tem toda essa a colisão desses 2 mundos. Mas eu ouvi falar no nome da Júlia com o livro O Retorno de Olga Valassio, Olga Valassio, talvez, que fala sobre
uma pessoa famosa. Então, mas eu nunca li, então eu não sei qual que é a minha opinião sobre. Mas aí eu terminei Cheirinho de Chiclete ontem, e aí a minha próxima leitura, quando eu for ler mais alguma coisa dela, vai ser O Retorno de Olga Valácio. Então, gente, como é que vocês estão? Eu estou aqui com a página do desafio. Como vocês podem ver, ele tá bem completo, apesar da página das postagens estar mais incompleta, assim, mas de resto eu consegui avançar muito bem. Aqui na página dos exercícios, o preto são os dias que eu não fiz nenhum exercício, nenhum tipo de exercício. E os outros eu tive basquete, pilates, vôlei, alguma caminhada, alguma coisa do tipo. Então, é isso. De dormir também, teve um dia que eu madruguei muito. E aí, eu ia atualizar vocês, finalizar o vídeo ontem. Só que não deu tempo, eu esqueci. E aí, eu precisava anotar também o horário que eu fiquei nas redes sociais todos os dias. E qual não foi a minha surpresa? Quando eu percebi que depois de eu pegar e tirar os ícones das redes sociais da minha tela principal e também de ter colocado um lembrete que tem no celular, que a partir de, sei lá, tipo, eu coloquei 3 horas. Se eu ficar 3 horas nas redes sociais, ele começa a avisar, olha, já tá quase dando limite de tempo, olha, não sei o quê. E aí ele bloqueia o celular. E aí você pode, tipo, escolher desbloqueando de 15 em 15 minutos ou desbloquear pelo dia. E qual não foi a minha surpresa de ver o horário diminuindo e chegar ontem e eu ter usado as redes sociais apenas por 1h40. Não é? Então, nós temos agora a função de fazer uma terceira página, que seria para o desafio de 25 dias, parte 3. Vou tirar algumas coisas, vou acrescentar algumas coisas, especialmente a meta de não exagerar nos doces, de não é comer doce, mas eu queria tirar a quantidade de doce, porque eu percebi que eu tô comendo muito doce e não estou conseguindo, às vezes, beber toda a água que eu preciso. E aí, 1 mais 1 igual a 2, então é perigoso, né? Tipo, não beber muita água e é perigoso comer muito doce. Enfim, eu quero acrescentar isso nas próximas metas e fazer mais uma listinha certinha, assim, pra colocar as mini tarefas ao longo do mês. Mês que vem, esses próximos 25 dias, vão ser 25 dias muito doidos. Eu tô vendo aqui porque eu fiz um calendário gigante, né? Vão ser muito doidos, vão ter alguns eventos, entre eles vai ser um evento que eu tô mexendo na organização e outro vai ser entrega de TCC e mais algumas artes que eu vou ter que entregar também ao longo desse período. Então, assim, estou um pouquinho com medo, tô um pouquinho. Enfim, acho que vai dar certo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que não gravei muita coisa e eu não atualizei. Ai, falta atualizar vocês sobre as leituras que eu fiz ontem. 1 minuto. Vou atualizar vocês sobre o andamento das leituras. Então, basicamente, eu terminei de ler neste vlog aqui Cheirinho de Chiclete, que é um conto da Júlia Rezende. Eu cheguei em 42% de A Grump Sunshine, que é o meu tipo certo de Garota Errado, que é o segundo livro da boy band da Tayana Alves. Depois, eu finalizei ontem Melhor do que o Baile, que é um conto no universo de Melhor do que nos Filmes, que vai contar um dos capítulos lá na visão do Wes, né, que é o par romântico da Liz. E, se não me engano, foi nesse vlog que eu finalizei também Amor por Acidente, da Olivia Viplais. Eu não tenho certeza, eu tenho que editar, inclusive, o primeiro vlog. Gente, vocês me desculpem, mas vai sair, eu vou editar hoje, vou tentar, no caso. E eu cheguei em 4 Bons Mentirosos na página 172. Então, este é o andamento que nós temos deste livrinho aqui. Provavelmente vou terminar nos próximos 25 dias. E aí vocês vão ver também eu terminando, acho que os outros 2 contos de Melhor do que nos Filmes, porque eu tô gostando bastante. E terminar a Grump Sunshine e ver também de algum suspense e alguma outra coisa que talvez eu termine, então, no próximo vlog. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!